Fala pessoal do canal, eu sou o aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago pra vocês a minha crítica honesta da terceira temporada de Round 6. E aí, foi a melhor temporada da série? Foi a pior? Foi a mais alegre? Foi a mais dramática? Foi a mais tensa? Foi a mais decepcionante? Vocês vão ficar sabendo a minha opinião agora, pessoal. Começando pelo que eu gostei, tá? Vamos começar pelos pontos altos da série. Eu gostei de todos os jogos aqui, assim como todas as outras temporadas, né? Aqui continuou mantendo um nível alto de jogos. Gostei de como mostra a crueldade do ser humano, tanto dos jogadores, quanto dos soldados, quanto dos VIPs. Essa série, em todas as temporadas, mostra de maneira muito coerente e muito realista de como os seres humanos, é claro que não todos, tá? Mas como os seres humanos são gananciosos ao ponto de colocar o dinheiro, ou talvez a oportunidade de se ter dinheiro, não era nem algo certo, né? Porque os jogos aqui, todos os jogadores a esse ponto já sabem que a cada jogo eles também podem morrer, né? Então, como eles colocavam a ganância, o dinheiro acima de tudo, tudo, até da vida de bebês. Sim, esse é um tema, esse é um foco da série que deixa assim ela mais cruel, deixa mais visível a crueldade do ser humano. Como eu disse, tanto dos jogadores, dos soldados e dos VIPs. E eu acho que é isso que eu gostei dessa temporada, cara, porque é uma temporada que me decepcionou muito, assim. Para mim a Netflix ela conseguiu estragar mais uma série. E por que mais uma? Porque eu acho que tiveram algumas, eu não sou um cara que assiste todas as séries da Netflix, tá? Nem tenho a pretensão de fazer isso, mas algumas que eu assisti que eram pertencentes à Netflix, eu senti que ela estragou fazendo continuações. Vou dar um exemplo para vocês. La Casa de Papel. Para quem não lembra, La Casa de Papel tinha uma temporada que foi dividido em duas partes, que era o primeiro assalto ao primeiro banco da Espanha. Acabou o assalto, eles conseguiram, tiveram algumas perdas e tal. Terminou a série ali. Maravilhosa, roteiro incrível, tramas, reviravoltas, plot twist, tudo muito bem construído na primeira e na segunda parte. A Netflix foi gananciosa e fez mais um assalto. Que aí eu não lembro se foi parte 3, 4, 5 ou só parte 3 e 4, eu não lembro mesmo, tá? Mas fizeram mais um monte de partes, de temporadas ali. E, na minha opinião, estragaram a série, assim. Fizeram coisas que eu falei, só não fazem sentido, assim. La Casa de Papel me decepcionou muito. Outra série que também me decepcionou foi Dark. Gostei da primeira temporada, chegou na segunda, teve um plot twist que eu falei, rapaz, isso aqui. Pra mim, esse plot twist do final da segunda temporada estraga tudo que foi construído até aqui, mas tudo bem, não estamos aqui pra falar das outras muito. Não tô aqui para se aprofundar muito nas outras séries, mas vou dar mais exemplos aqui. Stranger Things, teve a primeira temporada, amei. Teve a segunda, amei ainda mais. Teve a terceira, já achei um pouco estranho. Aí teve a quarta, que pra mim foi a pior. Então, a Netflix ela tem essa fama, essa tendência de estragar as séries dela a partir de continuações. Por quê? Porque muitas vezes a Netflix compra os direitos de uma série que faz sucesso pra cacete, e ela às vezes ela nem esperava. Eu tenho certeza que a Netflix não esperava que o Route 6 ia ser um sucesso como foi. Foi mundial, assim, foi um sucesso astronômico. E aí a ganância, né? Vamos fazer uma segunda temporada, vamos fazer uma terceira. A ganância é tanto que a segunda e a terceira temporada claramente foram gravadas juntos. Eles pegaram 7 episódios para a segunda, 6 episódios para a terceira. Eu gostei sim da segunda temporada, fiz a minha crítica honesta. Vou deixar no izinho aqui caso vocês queiram assistir, tá? E essa terceira temporada, para mim, ela tem diversas coisas mal feitas e incoerentes com o resto da série. Uma delas, falando de incoerência, de inconsistência, é o próprio líder dos jogos, o irmão do investigador. Na primeira temporada, ele matou um dos jogadores que fazia as operações ali nos outros jogadores que levaram tiro, em troca de informações sobre os próximos jogos. O líder matou esse cara, chegou no soldado que ele também ia matar e falou assim: ó, você estragou para mim a coisa mais crucial desse jogo, desse mundo que a gente tá aqui vivendo, que é a igualdade. Neste mundo, durante os jogos, todos os jogadores são iguais aos outros. As oportunidades são as mesmas. Chega nessa terceira temporada, o mesmo líder que teve esse discurso pega uma faca, dá pro protagonista, pro Jin-Hoon, e fala assim, ó, passa a faca em geral aí que eles vão tentar matar você e o bebê. Eu fiquei assim, pô, mas é o mesmo personagem que
falou sobre igualdade nos jogos. E o líder, ele não teve um desenvolvimento ou uma evolução ao ponto de, putz, sou uma pessoa extremamente boa agora e vou salvar o protagonista. Ele não teve essa evolução. Ele teve ali, sim, uma certa amizade com o protagonista, mas, na minha opinião, não ao ponto dele fazer isso, tá? E a série, pra mim, ainda estraga como o líder ganhou os jogos dele. Porque mostra que o líder, quando ele jogava, se eu não me engano, ele foi o vencedor de 2015 ou 2016, não lembro. E o velhinho lá da primeira temporada, o número 001, ele era o líder na época, chegou no líder atual, enquanto era jogador, e falou assim, ó, toma essa faquinha aqui, passa a faca em geral e ganha os jogos. Aí eu fiquei pensando, então peraí, então se o líder atual dos jogos tiver um favorito, ele pode favorecer o cara, é isso? Então toda a igualdade dos jogos acabou. Toda a ideia do conceito de Round 6 é destruído. Se a partir do momento que o líder tem um favoritinho, não, eu gostei mais desse cara aqui. Então, toma uma faca aí, mata geral e você ganha o jogo. Qual que é a ideia, o motivo, a coerência da série? Pra mim, toda essa cena estragou toda a série, cara. Ou pelo menos foi um furo de roteiro extremamente importante, assim. Eu particularmente achei ridículo, tá? Vamos para outra coisa que me incomodou muito, que foi o protagonista, o Jin-Hoon. Pessoal, na primeira temporada ele era aquele cara bobo, inocente, que confiava em todo mundo. E aí, quando ele ganha os jogos, ele já é uma outra pessoa, já é uma pessoa mais fria, que já não confia tanto assim nas pessoas. Beleza. Chega na segunda temporada, ele é um cara vingativo. O jeito que ele se vinga do negociador no primeiro episódio da segunda temporada é o jeito, não é emoção, mas é com uma forma que demonstra muito claro pra quem tá assistindo que o protagonista ele tá no modo vingativo, tá no modo frio, tá no modo vou me vingar desses filhas da mãe que criam esses jogos. E aí nessa terceira temporada ele tá num terceiro modo, que é desistência. Ele desistiu da vida. Ele tá tipo destruído. Porque os planos que ele fez deram errado. O primeiro plano era um rastreador no dente, ele chegar na ilha, o investigador achar ele, né, pelo GPS, e matar geral e salvar todo mundo que tá ali pra jogar. Esse plano deu errado. O segundo plano dele, que na minha opinião não foi muito bem calculado, foi pegar a arma dos soldados e meter bala em geral. Que não era um plano que tinha uma alta taxa de dar certo, né, de sucesso. Mas ele tentou do mesmo jeito. O plano também deu errado, e aqui na terceira temporada ele está totalmente destruído, tá deprimido, tá pra baixo. E eu achei que ele ia ficar assim um episódio. Eu falei, não, beleza, ele vai ficar esse primeiro episódio deprimido pra baixo e tal, mas no segundo, ele vai levantar a cabeça e vai seguir adiante. Porque um protagonista deprimido, sem vontade de fazer nada em uma série, faz você que tá assistindo não querer acompanhar o protagonista. Uma coisa é ele ficar um episódio assim, 2 episódios assim. Outra coisa é ele ficar a temporada inteira. Até o momento que ele pega o bebê, que pra mim esse bebê também é um ponto que prejudicou muito essa temporada. Muito, 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 muito. Ao mesmo tempo que, como eu disse ali, ajudou, que mostra a crueldade de uma maneira melhor e tal, dos seres humanos, em relação ao protagonista, pra mim estragou muito. Porque esse bebê, pra mim, ele podia ter sido muito melhor utilizado. Tanto com a mãe cuidando dele, em vez de matarem a mãe, ou a senhorinha cuidando, já que ela perdeu o filho. Tinha, na minha opinião, diversas outras maneiras de outros personagens terem a missão de cuidar do bebê, e aí talvez no último episódio da série o protagonista se sacrificar pra salvar esse bebê. Agora, o protagonista ficar deprimido metade da temporada, e a outra metade é ele querer salvar um bebê de uma pessoa que ele não tinha amizade nenhuma, que ele não tinha ligação nenhuma com essa pessoa, pra mim estragou o arco do protagonista. Todo protagonista tem um arco. E essa terceira temporada, pra mim, destruiu o arco do protagonista. Pra mim, ele foi um a menos. Como pessoa, óbvio, pô, é um bebê, você vai querer salvar a vida humana, é um ser que não era nem pra estar ali, né, tipo, não era pra uma pessoa que não tem condições de falar, ó, eu quero estar aqui jogando, pô, é um bebê, tá ligado? Não é esse ponto que eu tô falando. O ponto é, o roteirista, ele bolou essa ideia, vamos fazer o protagonista
ficar metade pro final da terceira temporada cuidando do bebê. Beleza. Só que ele poderia ter feito outro roteiro. Ele poderia ter deixado o bebê para outras pessoas. Ele poderia ter feito até mesmo a mãe grávida não ter o filho ali durante os jogos. E aí a mãe grávida ganhar. Tipo, ó, a esperança tá na barriga da mãe, sabe? Dava para ter feito o roteiro de diversas outras maneiras. Mas quiseram inutilizar o protagonista. E de longe, essa é a temporada que ele mais fede nem cheiro, assim. Mas ninguém liga. Ah, aí chega no final o protagonista se mata. Eu já não ligava mais pra ele. Eu falava assim, não, beleza, tipo, pula aí, acaba com sua vida, porque eu já não vou ter o peso emocional que eu teria se fosse, por exemplo, numa segunda temporada. Que ali ele tá vingativo, você tá comprando a ideia dele, você tá com raiva igual ele. Aqui você não tá deprimido igual ele. Você tá tipo assim, mano, reage, tipo, sabe? Cabeça erguida, bola pra cima, vamos. Mas não, pra mim, o protagonista nessa temporada foi uma decepção. Mas uma decepção ainda maior que o protagonista, que o Jin-Hoon, é o investigador. Puta que pariu, o investigador. Meu Deus. Olha, gente, pra não parecer que o que eu tô falando aqui é forçado, tá? Vamos relembrar o que acontece com o investigador, o que o investigador faz na primeira temporada de Round 6, que pra mim é a melhor. A segunda ainda é muito boa, mas a primeira eu acho que ainda é melhor. Não sei, a segunda é muito boa, né? Mas revendo a primeira, eu revi a primeira um pouquinho pra assistir a terceira, né? E realmente a primeira é sensacional, o roteiro é incrível. Enfim. O investigador, na primeira temporada, olha o tanto de coisa que ele faz. Ele tá fora dos jogos, fora da ilha. Ele tá investigando o sumiço do irmão dele. Ele descobre ali que aparentemente tá envolvido ali nos jogos, alguma coisa assim, né? Que ele encontra o cartãozinho dos jogos na casa do irmão dele. Ele se infiltra no carro, finge que desmaia, mata um soldado, joga o soldado no mar, rouba a roupa do soldado, entra na ilha, entra nos jogos e participa ativamente dos jogos como soldado. Ele mata outros soldados, chega no nível de quadrado, que é o nível mais alto dos soldados, chega na sala do líder, pega o arquivo, descobre que o irmão dele venceu um dos jogos, tira diversas fotos e ainda mergulha e consegue... antes de mergulhar, ele ainda interage com alguns VIPs para pegar informações e tal, mergulha, sai da ilha e foge. Olha o tanto de coisa que o investigador fez na primeira temporada. Aí chega na segunda temporada, o que ele faz? Vamos investigar as ilhas para descobrir qual ilha acontece os jogos. Beleza, ele não encontra na segunda temporada. O que eu imaginei? Vai chegar na terceira, ele vai encontrar a ilha e aí ele vai fazer alguma coisa. Aí chega na terceira temporada, que é essa que eu tô analisando, ele ainda não achou a ilha, tá procurando. É o agente 007, né? Virou até meme na internet. 0 pessoas mortas que ele matou, 0 pessoas presas e 7 ilhas erradas, porque ele realmente não faz nada. E aí ele acha a ilha no último episódio da série, entra na ilha, quando ele põe os pés na ilha, a ilha vai se auto-explodir. Aí ele encontra o irmão dele, faz exatamente a mesma pergunta que ele faz na primeira temporada, que é, por quê? Tipo, irmão, por que você fez isso? Por que você tá fazendo isso? O irmão dele, na primeira temporada, não responde e dá um tiro no ombro dele. Na terceira temporada, o irmão dele tá com o bebê no colo, olha pra ele, vira as costas e vai embora. E é isso o arco do investigador. O melhor personagem da primeira temporada não fez nada na segunda e não fez nada na terceira. E ainda por cima, isso é mais bizarro, ele ganhou os 40 e poucos bilhões de wons, sem fazer nada, por causa do bebê, porque o irmão dele dá o bebê pra ele cuidar, e ele fica multibilionário sem ter feito porra nenhuma na temporada inteira. Acho que foi o personagem mais... como que eu vou dizer? É o inteligente mais burro, vai. Tipo, ele não fez nada, tudo que ele tentou deu errado, e no final ele fica bilionário. Então, cara, é uma temporada que me decepcionou muito, cara, me decepcionou muito. E o final é bizarro, né? Porque imagina se todo esse trama do bebê não existisse. Vamos imaginar que não existisse, tá? Beleza. O protagonista, o Jin, ganhasse os jogos e de alguma maneira o investigador chegando na ilha matasse, prendesse todo mundo ali dos jogos, ele ia ficar super feliz. Ó, isso aqui é fanfic, tá? O protagonista sai dos jogos,
totalmente feliz, pô, finalmente consegui acabar com essa merda, chegou a polícia, chegou o investigador, chegou todo mundo, top. Aí ele vai pros Estados Unidos ver a filha dele, e aí o protagonista vê uma outra recrutadora. Imagina o final da série se fosse desse jeito. Em vez do líder encontrar o recrutador. Tipo, tá, o líder viu ali a mulher recrutando nos Estados Unidos, acho que em Los Angeles, né? Ele não ficou surpreso, ele ficou meio que decepcionado, tipo, putz, tem jogos aqui e tal. Não fica muito claro, porque a moça sorri pra ele, dando a entender que ela sabe quem ele é, então não fica muito claro se esses jogos são todos interligados com um chefão só, ou se tem vários chefes de vários países, né? Não fica muito claro isso, mas enfim. Imagina se fosse o protagonista. Ia ser um balde de água fria, mas muito bem feito. O protagonista todo feliz, ele vê a recrutadora e fala, putz, tem jogos aqui também. E aí dá um gancho pra uma quarta temporada. Mas não. Eles fizeram o protagonista não fazer nada, morrer. O bebê de CGI, cara, pelo amor de Deus, o que é esse bebê de CGI também? De novo, não me entenda errado. O bebê tinha que ganhar o jogo, já que o roteiro levou ao bebê nascer dentro durante os jogos. Beleza, beleza. Só que também dava, já que quer ter o bebê ali, beleza, faz o protagonista ganhar com o bebê, sabe? Dava pra ter feito isso também, mas o roteiro levou pra um outro caminho que eu particularmente não gostei, mas enfim. O que foi esse bebê de CGI? E eu acho que eu realmente acredito nisso, tá? Os diretores, o chefão dessa série deve ter achado que o bebê ficou muito bem feito. Eu acho que o cara olhou e falou, nossa, não é que esse CGI ficou muito bem feito no bebê? Porque a câmera fica focando todo episódio umas 5, 6 vezes na cara do bebê de CGI. Você vê que é um CGI todo torto, assim, ó. Aí você fica, mano, por que tá fazendo isso, cara? Por que tá fazendo isso? Pegava um bebê de verdade, fazia uma cena ali e tá ótimo, focado no rosto do bebê. Depois só mostra no colo, assim, não precisa mostrar o rosto. Mas toda hora a série, olha o CGI, olha o bebê de CGI, olha o bebê de CGI. E um CGI zoado, cara, neblina no barco do investigador também, com um CGI extremamente mal feito. Eu acho que essas séries, conforme elas ganham muito dinheiro, eu acho que eles querem ter muitas ideias, né? Tipo assim, vamos pôr CGI ali que vai ficar legal, vamos pôr CGI aqui, vamos pegar um bebê de verdade? Não, bota um bebê de CGI, bota um bebê reborn aí que se lasca, ninguém vai perceber. Não, cara, todo mundo viu que é um bebê de CGI. Sabe? Tipo, beleza, tá melhor feito que no Crepúsculo? Tá melhor feito que no Crepúsculo, só que pior também ia ser difícil, né? Então, é uma temporada que pra mim foi decepcionante. Decepcionante. É a pior das três, sem dúvidas nenhuma, tá? Como eu disse, eu reassisti umas cenas da primeira, reassisti umas cenas da segunda também pra lembrar algumas coisas, e essa de fato é a pior, assim, Chegou um momento que eu até esqueci, eu de verdade, eu esqueci que o protagonista tinha filha. Aí a hora que mostrou a filha bem mais velha, né, porque na primeira temporada a menina tá bem mais nova, eu fiquei assim, mas quem que é essa menina? Aí minha namorada lembrou, não, é a filha dele e tal. Assim, aí eu fiquei, putz, verdade, né, mano? Ele se matou por um bebê de uma mãe que ele nem conhecia, em vez dele simplesmente nem ter entrado nos jogos e ver a filha dele, cuidar da filha dele. Eu fiquei pensando nisso, foi por verdade, né? Caralho, o cara abandonou a filha pra tentar salvar um monte de gente que, sinceramente, a grande maioria daquelas pessoas ali não mereciam ser salvas. Eu acho que a série ela fez de propósito mostrar isso pra gente. Porque eram pessoas querendo matar um bebê pra ter a possibilidade de ter mais dinheiro pra eles. E por que possibilidade? Porque não era nem garantia. Naquele momento, os jogadores já sabiam. Tipo, que nem eu falei aqui, né? Todos os jogos vão morrer pessoas. Então, essas pessoas que queriam matar o bebê, no próximo jogo também podiam morrer. Então, era matar uma vida inocente pela possibilidade de ter mais dinheiro. Então, eu ficava me perguntando junto com a minha namorada assim, cara, por que ele quer salvar essas pessoas? Por que ele entrou aí dentro pra parar os jogos? A maioria aí é filha da puta. Eu fiquei assim, mano, tem alguns ali que são do bem, a velhinha, a grávida, a mãe do bebê, mas são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Então eu realmente não. Olha, eu não posso esquecer de falar disso. Vai dar 20 minutos de vídeo, mas não tem problema, eu não posso esquecer de falar disso. O protagonista matando o cara lá de coque samurai, eu achei totalmente desnecessário. Se coloquem no lugar do cara de coque samurai. Tá tendo um tiroteio, você nunca pegou em arma, você tá assustado. Cara,
cara, ele borrou nas calças, ele ficou com medo. Ele não teve condições de pegar as armas e trazer pros jogadores na segunda temporada. E aqui na terceira temporada, o protagonista quer matar ele por causa disso. Ao mesmo tempo, no final da temporada, o protagonista não quer matar as pessoas que queriam matar um bebê. Aí eu fiquei assim, pô, então peraí. Então o protagonista mata um cara que ficou com medo, mas não quer matar alguém que quer arrancar a vida de um bebê? Qual que é a consistência, qual que é a coerência dessas decisões? Então, pra mim, essa temporada, cara, Cara, é muito, muito, muito decepcionante. Putz, enfim, é minha opinião, é minha opinião. Me julguem. Eu sei que muita gente gostou. Eu vi o vídeo do Ei Nerd também, que elogiou muito. Eu adoro o Ei Nerd, tá? Adoro o Peter, mas eu discordei de 99% de tudo que ele falou no vídeo dessa temporada, porque, pra mim, de longe, a pior temporada de Round 6. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa terceira temporada de Round 6? Gostaram, não gostaram? Deixe nos comentários. E é claro, deem like no vídeo e se inscrevam no canal para vocês não perderem mais nenhum conteúdo. E é nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!